Então, bom dia a todos, né? Obrigada a todos, quem está sempre sorrindo, quem está sempre presente, pela boa vontade de vocês, por todos os que fizeram que essa reunião acontecesse, o empenho que a gente vê de toda a equipe fazendo com que essa reunião aconteça, e a todos vocês que estão aí do outro lado, com um sorriso, com boa vontade, com carinho para conosco aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Então, vamos ler mais uma vez, gente, desse livro maravilhoso, desse receituário, né, desse roteiro de vida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos começar um novo capítulo, que é o capítulo 17. Né? Vamos lá, vamos estar preparados para o título do capítulo? Sede perfeitos. Olha só. Então, nesse capítulo, a gente vai refletir sobre vários temas, né? E aqui no início tem sempre o que a gente vai estudar, o que vai ser estudado no decorrer do capítulo. Características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador e instruções dos espíritos, que eles vão falar sobre o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem do mundo, cuidar do corpo e do espírito. Então, vamos lá, características da perfeição. Comecemos aqui com o Evangelho de Mateus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa terei disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazem com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance. Jesus se limita a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforcem por alcançá-lo. Aquelas palavras devem, pois, ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima à divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem ao que nos odeiam, em orarmos pelo que nos persegue. Mostra deste modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo, no orgulho, que lhes são a negação, já que tudo superexcita o sentimento da personalidade, destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é, por isso mesmo, sempre indício de maior ou menor superioridade moral, donde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Gente, a gente não pode deixar, né, de reverenciar também, de reconhecer, né, a didática do nosso codificador, né, que, mais uma vez, gente, a didática com que ele organizou esse livro, toda a codificação,
né? E esse livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele organizou por assuntos, não organizou respeitando uma ordem cronológica, tudo tem um sentido. E logo, e esse capítulo 17 vem depois do capítulo 16, mas que se intitulava Não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? E foram inúmeras reflexões, mensagens sobre a necessidade de priorizarmos sempre os verdadeiros bens, que são as virtudes morais, adquiridas, né, com o nosso esforço, né, em permanecer e em trilhar um caminho do bem. Né? E na pergunta 895 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz a pergunta assim: qual é o sinal mais característico da imperfeição? Nós estamos falando sobre a sede perfeitos, né? Então, ele diz, qual o sinal mais característico da imperfeição? E ele diz, os espíritos dizem, o interesse pessoal. E avançando, discorrendo mais um pouquinho nisso, ele diz também, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se prende aos bens desse mundo, menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. E aqui a gente pensa um pouquinho na fatalidade da vida como um todo. Né? Na fatalidade, assim, que quando a gente fala na fatalidade, muitos de nós vamos pensar o que? É a morte. Né? A única fatalidade da vida é a morte, mas a gente sabe que a morte não existe. A gente sabe que a vida é uma só e que a gente alterna. Entre uma hora a gente está aqui e outra hora a gente está lá. Uma hora a gente está encarnado, outra hora a gente está desencarnado. Né? Então, a fatalidade da vida é o quê? É a evolução. É a nossa evolução. É a nossa evolução moral. Né? Então, quando Jesus disse, seja perfeito, como Allan Kardec explica logo depois, ele não quis dizer aquela perfeição absoluta. É que naquela época ele tinha que ser mais enfático para que as pessoas o entendessem. Ele disse uma perfeição que relativa, movida pelo nosso desejo sincero de se tornar uma pessoa melhor. Né? E qual é a prova que ele nos pede? Amai os vossos inimigos, fazei ao bem aqueles que vos perseguem, orai pelo que vos caluniam, pelo que vos perseguem e caluniam. Né? Por quê? Porque a gente ainda é muito movido pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo nosso interesse pessoal, pela nossa vaidade, e por a gente não enxergar a necessidade do outro, né, por colocar sempre o nosso interesse pessoal, muitas vezes acima de tudo. Os espíritos, nessa mesma resposta lá, 895, eles falam que o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara aqui na Terra, que quando acontece, todo mundo acha que é um fenômeno. E a gente até pede perdão aos espíritos, avança mais um pouquinho, muitos veem até com uma certa desconfiança, ou como às vezes algo exótico, né? Como às vezes a gente vê uma pessoa fazendo algo assim muito, né? A gente até vai exemplificar esse casal lá de Cascadura, né, gente? Que está servindo esse cafezinho, são irmãos em situação de rua. Eles batem lá a porta dele, eles têm um cafezinho para oferecer. Né? Muitos ali, com certeza, devem criticá-los. Devem, mas aí você está fazendo isso, está fazendo esses dois aí, não, até muitas vezes dão apelidos. Né? A gente sabe que quando alguém é movido pelo desinteresse, o que eles estão querendo, daqui a pouco querendo isso aí, está querendo aquilo. É tão raro, às vezes, que muitas vezes é visto como algo inédito, algo assim estranho. Né? E a gente também reflete sobre essa parte do amor aos nossos inimigos. Claro que mais para frente, até nesse capítulo vai ser dito, um inimigo não vai fazer bater o nosso coração com a mesma emoção que um amigo, com alguém, né, com quem a gente tem aquela afinidade. Né? É claro que não é a mesma coisa. Nem Jesus esperaria isso de nós. Né? E a gente também... Claro que a gente também precisa se preservar daqueles que nos fizeram mal, mas daí a gente se vingar, a gente desejar o mal, é bem diferente.
né? Aquela historinha do escorpião, que é adaptada de uma fábula de Êxopo, que é o escorpião e o sapo. Só que essa história é do escorpião e uma pessoa. Estava um mestre, né? Um professor e o seu aluno estavam passando lá no rio e viram um escorpião que ia se afogar no rio, lá numa poça, sei lá. E aí o mestre lá pega o escorpião com todo cuidado lá na mão e ele dá uma ferroada. Isso umas 3 vezes. Aí o aluno fala, meu Deus, mas professor, o senhor não se cansa de levar ferroada? E ele fala, a natureza dele é picar e a minha natureza é ajudar. A gente leu essa história numa página do Richard Simonetti, que é um escritor espírita que até já desencarnou. E aí ele fala assim, que sabedoria, não é? E ele diz, se você disse que não, eu concordo com você. Porque ele poderia muito bem ajudar sem precisar dar a mão para o outro ferroar. Podia pegar um graveto, podia pegar um palitinho, pegar uma varinha, um arbusto, pega o bichinho, sobe e ele coloca ali do outro lado, sem se machucar. Né? Isso é um bom senso. Né? É a gente avaliar aquela situação e fazer o melhor que a gente conseguir ali. Sempre pedindo auxílio, a gente sabe de quem? De Jesus. Né? Por isso que é tão importante orar e vigiar. Né? Então, claro que a gente não vai dar a mão para o outro morder, mas também a gente não precisa deixar que o outro se afogue. Né? Não precisa, tá vendo, tá colhendo, tá vendo, doutor, vou ficar de camarote, vou ver, ele fez das dele comigo, olha o que ele está passando. Né? Não é isso que Jesus espera de nós. Né? E pensando, gente, nessa perfeição relativa, né, que está escrita aqui no texto, a gente foi buscar lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, que é do mundo espírita, né, dos espíritos, no capítulo 1, na escala espírita, daquela classificação que todo mundo que já estudou o Livro dos Espíritos viu essa classificação de Allan Kardec maravilhosa que ele, como professor, fez. Né? E nós não vamos colocar os espíritos puros, vamos falar dos espíritos de 2ª ordem, que são os espíritos bons. Então, ele enumera algumas características, né? Então, eles dizem, é a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem, eles são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é uma fonte de felicidade, né? Quando estão desencarnados, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal. Quando estão encarnados, são movidos pela benevolência, são benevolentes, são bondosos, não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não alimentam nem raiva, nem rancor, nem o ciúme, nem a inveja, mas todos ainda precisam passar por provas. Então, é uma meta, né, que a gente pode traçar para a nossa vida como um todo. Né? A gente procurar todos os dias fazer a nossa análise e ver o que eu pude fazer de melhor hoje, o que eu pude fazer de bom hoje. Né? Como é que eu agi? Quais foram os pensamentos que eu alimentei? Quais foram as palavras que eu disse? Quem eu pude escutar com um pouco mais de calma? Qual foi o desejo que eu tive para aquele que me feriu no meu trabalho, que quis puxar meu tapete, né? Para aquela pessoa que quis lá em cima, sei lá, do meu namorado, sei lá quem, né? Para aquele irmão que não me pagou, ou para aquele que realmente eu vi que me desejou mal, né? Para aquele irmãozinho que, de repente, veio me roubou, me assaltou. Qual foi o sentimento? O que eu coloquei para fora? Né? E a gente tem que lembrar, gente, do que o Allan Kardec... Qual é a menor resposta do Livro dos Espíritos? Acho que todo mundo sabe. Né? Na questão 625, ele diz, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Não vou pedir para todo mundo abrir o microfone, mas dá para ouvir todo mundo falando, Jesus. Né? Então, Jesus é o nosso pastor, gente. Jesus está entre nós.
né? Cada vez que a gente se esforça para melhorar, é um presente que a gente dá a ele. Ele vai, nós vamos comemorar o aniversário dele aqui no mês que vem, né? Então, qual é o presente que a gente quer dar a ele? Ele já pediu aqui, ele já aconselhou aqui. Lá atrás, que a gente está lendo aqui no texto de Mateus. Quantos presentes nós vamos dar a ele? Né? Nós queremos dar a ele. E para encerrar, a gente quer ler, pedir, agradecer mais uma vez a paciência, vai ler aqui uma poesinha rapidinho, tá? É do Casimiro Cunha. Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer, mas é tão bonitinha. E ele diz: uma boa ação por dia. Levanta cedo da cama, irradiando alegria. Repete: devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te cerca com ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade já está sim, uma boa ação por dia. Então, irradia paz constante no lar, nobre moradia. Executa dentro dele uma boa ação por dia. Não te ausentes de ninguém que te admire e confia. Aconselhar é fazer uma boa ação por dia. Dá um banho no doente, que no leito prova e espia. Realiza pelo menos uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedir te noite fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Compreende teus parentes, vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, galgou o posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. Então, que Jesus esteja conosco, que Jesus nos abençoe durante esse final de semana e durante toda esta semana. Muita paz a todos.